todos. Quero agradecer mais uma vez a presença, estar aqui nessa casa pela segunda vez. Quero agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, por esse momento, de estarmos aqui reunidos, juntamente com a espiritualidade amiga, que tanto nos acolhe, nos ampara em dias como hoje, por toda a nossa eternidade. Possamos sempre estar buscando o nosso amparo, porque precisamos sempre estar conscientes que nós nunca estamos sozinhos. O tema que eu pretendo apresentar para vocês hoje refere à importância do pensamento. É um assunto que, diria, é infinito. O pensamento é infinito. Porque o pensamento é a nossa vida. Tudo que acontece conosco envolve o nosso pensamento e o pensamento externo. E tudo faz com que nós paramos para pensar e refletir. No entanto, nós não prestamos muita atenção, na maioria das vezes, o quanto o pensamento pode nos mexer, quanto que o pensamento pode nos influenciar em determinados momentos. O que ele causa? O pensamento ele pode ser visto, pode ser utilizado tanto no sentido bom, como em momentos de dificuldade, causar também determinadas dificuldades, inclusive afetando a nossa saúde. Então, como o pensamento nos rege todas as coisas da nossa vida, nós somos o que nós pensamos. O pensamento é livre, ele é natural, cabendo a cada um a responsabilidade pelas ações que praticamos decorrente dos nossos pensamentos. Não paramos para pensar muitas vezes em como estamos agindo. Todos prestam a devida atenção, mas ao mesmo tempo, quando nós pensamos, nós falamos e nós agimos. Nós falamos e nós agimos porque nós pensamos. Nós pensamos porque nós estamos nessa vida. Nessa vida nós vivemos através dos pensamentos. Só que nós não pensamos nos nossos pensamentos na maioria das vezes. E se nós não pensamos na maioria das vezes nos nossos pensamentos, nós também não conseguimos pensar como nós estamos sentindo. Porque o pensamento está ligado também aos sentimentos. O pensamento influi nas palavras, na nossa postura e no nosso comportamento, na nossa forma de comunicação, na nossa forma de viver. Nós sentimos o nosso pensamento quando ele reflete em nós através do quê? De uma preocupação, de uma insatisfação, de um mal-estar, que pode ser através do pensamento ou através do físico. Porém, nós sentimos que alguma coisa em nós não está bom. Pelo que nós sentimos, podemos identificar as nossas dificuldades. Pelo que nós sentimos, nós podemos identificar as nossas dificuldades. O que está ocorrendo conosco? Muitas vezes nós sabemos o que está ocorrendo conosco, mas tem outras vezes que nós temos determinadas insatisfações e nós não sabemos o que está ocorrendo conosco.
Por isso, a grande referência é a gente pensar em nós mesmos, refletir sobre nós mesmos, tentar entender por que nós estamos sentindo algo que seja nocivo em nossa vida. Por que aquilo tanto nos atrapalha? Porque nós temos insatisfações passageiras, nós temos insatisfações que são eternas. E essas insatisfações de médio e longo prazo, ela pode estar acarretando uma série de coisas. Por isso que nós temos que entender a responsabilidade pelos nossos pensamentos, pela nossa vida. Ele influi diretamente na nossa vida. O pensamento está contido em todas as coisas. Qual seria, então, a visão que a gente teria a respeito do pensamento? Nós teríamos uma visão interna, uma visão externa. Qual a abrangência dessa visão interna? Como nós estamos sentindo e o porquê nós estamos sentindo. Aí entra aquela antiga frase: conhecer a nós mesmos, estar no aqui e no agora, para a gente saber internamente como nós estamos, é estar no aqui e agora, é conhecer a nós mesmos, é saber examinar tudo o que acontece conosco, por quê. E esse trabalho interior vai depender do quê? Esse trabalho interior vai depender do nosso estudo, do nosso desenvolvimento pessoal e espiritual, do nosso desenvolvimento mental, para que a gente possa ter o quê? Umas respostas de tudo que está ocorrendo, como nós podemos agir para facilitar ou canalizar aquilo que está ocorrendo. Muitas vezes um pensamento fixo dentro de nós, ao longo do tempo, vai causar dentro de nós uma congestão interna de emoções, que a gente também pode chamar de energias. E esse congestionamento interno de emoções e energias vai fazer com que o nosso organismo se torne alterado. A nossa mente fica sobrecarregada. Muitas vezes a gente não chega bem numa casa espiritual para receber uma ajuda espiritual e a gente não consegue nem mesmo prestar atenção no tema da palestra ou no próprio estudo. Ou muitas vezes até quando a gente vai receber um passe, vai receber uma oração. De tão grande que é a nossa congestão interna. Então nós não temos a fluidez necessária para a gente poder abrir a nossa mente, analisar o nosso pensamento a Deus, buscar o nosso fortalecimento que a gente está precisando naquele momento. E aí muitas vezes a gente sai da casa até sem entender. E aí quando a gente chega em casa, que a gente toma um banho, que a gente relaxa, a gente vai sentir os efeitos de toda aquela energia que foi passado para nós, com muito amor, dentro da casa espírita. Dos efeitos da prece. Nós chegamos em casa, relaxamos, ficamos mais tranquilos e vamos ter um sono mais tranquilo. Tão grande é a nossa congestão. Por essa razão, a busca, a frequência das atividades, dos estudos espirituais, é muito importante para que a gente busque a nossa satisfação interna, a nossa tranquilidade, a nossa paz e o nosso equilíbrio. A partir do momento que a gente tem mais tranquilidade, mais equilíbrio, o nosso organismo vai funcionar de uma forma mais equilibrada. E aí também nós vamos ter uma maior clareza mental, uma maior cognição, um melhor entendimento em relação tudo aquilo que ocorre conosco, seja na nossa vida, seja na área espiritual, seja no nosso trabalho, enfim, na nossa família, nós vamos ter condições de entender com muito mais facilidade a partir do momento que a gente desenvolve esse conhecimento interno. E as diferenças externas também, porque existem pensamentos externos das pessoas
das influências. A partir do momento que nós não estamos bem, nós podemos estar com a nossa frequência interna a um nível mais inferior, está absorvendo uma energia não boa. E essa energia vai nos causar o quê? Um mal-estar, um desequilíbrio. Quanto mais a gente está com a cabeça sobrecarregada, maior é o nosso desequilíbrio. Então nós temos que recorrer à prece, ao amparo, ao nosso trabalho de limpeza espiritual, para que a gente retome as nossas forças e volte ao nosso equilíbrio mental. Até lendo aqui uma matéria, o Espiritismo e a importância do pensamento. Diz o seguinte: o conhecimento do Espiritismo aumenta a nossa responsabilidade. Nunca estamos sós. Ou seja, se nós estamos com a nossa condição interna de elevação a níveis mais baixos, nós podemos estar absorvendo influências mais baixas. E essas influências vão nos causar mais mal-estar. Somos úteis ou prejudiciais, mesmo sem tomar conhecimento disso, para ver a importância do pensamento. Uma pessoa maravilhosa que está lendo é um espírito encarnado. Assim, nós estamos absorvendo as energias de um espírito do bem, que só veio naquele ambiente para nos trazer uma mensagem do bem. Então, um bom pensamento gera uma boa vontade. Uma boa vontade gera uma boa intenção. Um trabalho do bem, um trabalho de caridade faz com que nós possamos nos aproximar do amparo espiritual de espíritos do bem. O trabalho espiritual, a caridade, não é simplesmente uma caridade, fazer por fazer, mas é fazer e ao mesmo tempo ser amparado. Quando a casa convida alguém para realizar um trabalho, diz: olha, nós estamos precisando de trabalhadores, isso é maravilhoso para todos que chegam aqui inicialmente. Até porque está havendo uma oportunidade de abrir um novo conhecimento para que a gente desenvolva um pensamento mais salutar que venha trazer para a nossa vida aquele equilíbrio que a gente precisa. Aquele equilíbrio que vai nos trazer a paz, a tranquilidade e o apoio em nossa vida. E não adianta a gente ter uma vida só de preocupação, mas nós podemos também vencer pelo menos um pouco das nossas preocupações, nos amparando espiritualmente, para que a gente possa ter uma vida um pouco mais salutar. Qual a abrangência da nossa visão e dos nossos pensamentos? Então nós devemos começar a analisar internamente como nós estamos, procurando identificar aquilo que não está bem. E coibir algumas atitudes que tomamos desnecessariamente. A gente não para pensar que aquela atitude que nós tomamos não seria tão necessária. Bastaria a gente dar um tempo, colocar a nossa cabeça no lugar, refletir, deixar aquela situação se acalmar, e tudo naturalmente voltaria a uma frequência melhor. Nós retomaríamos naturalmente. Quando, por um impulso, por não pensar numa reação adversa, por não identificar com uma determinada energia, nós acabamos batendo de frente com uma outra energia que vai nos equilibrar muito mais. Então, a partir do momento que a gente começa a examinar o nosso pensamento interno, externo, uma situação ao qual nós estamos nos defrontando, nós precisamos ponderar isso. Não que nós não devemos, muitas vezes, em certas situações, dar uma resposta. Porém, nós precisamos ter equilíbrio para dar aquela resposta, a ponto de não nos envolver emocionalmente com a situação, mas envolvermos com a razão do assunto.
Então nós precisamos aprender a separar. Nós podemos sim dizer não, mas dizer não com equilíbrio, não com emoção. A partir do momento que a gente entra numa emoção, o que acontece? Nós entramos numa emoção negativa, que só vai gerar para nós um maior mal-estar. Então, até que ponto nós vamos estar resolvendo uma situação de intranquilidade? Quando estamos internamente estressados, com calma, com equilíbrio, com acúmulos, com irritabilidades, com dificuldades de equilibrar, com dificuldades de ter paciência, com dores, com alterações, nós vamos buscar o quê? O nosso entendimento interno. E vamos pela prece, pela oração, buscar o equilíbrio que a gente está precisando no nosso dia a dia. Nós nunca paramos para pensar que o que nós estamos sentindo pode ser decorrente do nosso pensamento ou de alguma influência espiritual. Nós pensamos no fato, mas nós não pensamos nos agentes que estão causando. Nós vamos direto à circunstância. Então nós temos que ter o quê? A dupla visão de como agir diante de uma determinada situação sem que nós caímos num desequilíbrio maior. Então falar isso sobre pensamento parece ser algo até corriqueiro, mas é um dos maiores assuntos em pauta que nós temos nos dias de hoje. Xavier até tem um livro sobre pensamento e vida, ao qual ele prega os bons pensamentos, para que a gente tenha bons pensamentos, para que a gente tenha uma vida mais feliz, mais equilibrada. É um livro muito recomendado para esse assunto que eu estou passando para vocês. E veja bem o seguinte: quando a gente está com muita preocupação na cabeça, e a gente chega para almoçar, senta na nossa mesa, e a gente está almoçando, mas ao mesmo tempo nós não estamos nem sentindo o sabor da comida. Estamos almoçando porque nós estamos com fome. E aí a gente almoça com pressa, não mastiga direito, daqui a pouco, quando a gente termina de almoçar, a digestão ficou lenta. Ou muitas vezes até nós não sentimos mal. Então, aí entra aquele velho assunto que eu falei para vocês. O estar aqui e agora. Nós vamos almoçar? Vamos almoçar. É possível que alguém nos ligue durante o almoço? É. Se a gente tiver que atender uma ligação durante o nosso almoço, vamos ter com calma, descontraído. Depois a gente volta a almoçar. Mas não vamos atrapalhar aquele momento que a gente está nos alimentando. Vocês veem, então, o quanto que é corriqueiro esse assunto, que a gente nem percebe. A maioria das pessoas ou está pensando em 3, 4 coisas ao mesmo tempo, ou está com o celular do lado e não está sentindo o sabor da comida. Em relação às atitudes, se alguém quiser também perguntar alguma coisa, gente, pode me interromper, comentar ou acrescentar aquilo que eu estou falando. Sintam à vontade. Em relação às atitudes, os nossos pensamentos influem na nossa postura, ele influi nos nossos acúmulos de energias densas, ele influi nas nossas reações intempestivas. As várias atividades ao mesmo tempo vão influenciar no nosso comportamento. Então, se a gente está com várias atividades ou com vários pensamentos na cabeça, estamos dirigindo no trânsito, o que a gente precisa ter? Atenção redobrada. Por quê? Não é só nós que podemos ficar desatentos, mas muitas vezes no trânsito, nós dirigimos também pelos outros. Então, às vezes,
nós estamos com muita coisa na cabeça e o outro colega que está dirigindo também está com muita coisa na cabeça. O que acontece? Um acidente. Lembrando sempre as antigas frases. Estar no aqui e agora, conhecer a nós mesmos. Então, quando a gente está com preocupação, ou quando a gente vai dirigir, ou quando a gente vai resolver alguma coisa, ou quando a gente vai para uma consulta médica, qual que é a base? É nos concentrar naquilo que a gente precisa fazer. Se a gente vai no médico, a gente tem que expor ao médico que está se passando conosco, para que ele possa nos medicar corretamente, nos indicar o tratamento correto. Se a gente deixa coisas que a gente está sentindo na nossa casa, que está influenciando na nossa saúde, como que esse médico pode chegar para nós, por mais que ele seja um médico experiente, acertar o nosso diagnóstico? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, cuidar dos nossos pensamentos e cuidar das nossas saúdes é uma questão de responsabilidade nossa. E é muito simples. A gente chegou no médico, não deu nada certo, o medicamento foi errado, aí a gente volta, o médico dá mais exame, dá mais remédio, e a gente fica nesse tipo. E a gente não consegue resolver a nossa situação. Então, não é só na questão do pensamento, da influência espiritual. É nas nossas ações do dia a dia. Então, perceber como nós estamos. Perceber as nossas reações. Os excessos. Né? O uso do celular em momentos que não tem necessidade. Porque muitas vezes a gente tem ali na nossa frente quantas pessoas querendo conversar conosco. Quantas pessoas querendo trocar, fazendo uma troca de amizade, brincar com a gente, nos fazer distrair. E a gente muitas vezes está ligado ao celular, não por necessidade, mas por um hábito que nós já adquirimos. Em relação, não estou chamando a atenção de ninguém, acho que cada um de nós temos a nossa liberdade. Mas o que eu estou passando aqui, gente, é para a gente refletir um pouco mais. E cada um fazer as suas escolhas. Tem a liberdade de agir da forma que achar melhor. Em relação à nossa vida, o que nós podemos fazer em relação à nossa vida, pensando em ter uma vida melhor? Por exemplo, se a gente mantém uma visão otimista da nossa vida, uma visão positiva, mesmo que a gente tenha dificuldade, o que isso vai nos trazer? Uma visão otimista. Vai nos dar o quê? Confiança, esperança. Pensamentos bons vai gerar para nós o quê? Energias boas. Vai gerar para nós influências positivas de espíritos de luz. Pensamentos bons geram paz, tranquilidade, harmonia, otimismo, fé e amor. Como que a gente consegue despertar o nosso amor? Se nós estamos preocupados, se nós estamos tensos, como que a gente consegue ter uma relação sincera, espontânea, se a gente está sobrecarregado? Aí a pessoa busca um psicólogo, busca um calmante, quando a situação é com nós mesmos. Nós é que precisamos entender como é que nós estamos. E a gente tem diversas opções. Nós estamos numa cidade que oferece uma série de recursos simples, muitas vezes até a custo zero, porque é uma cidade riquíssima em locais de lazer, que a gente pode ir, fazer uma pequena caminhada, curtir um pouco a natureza, respirar um pouco do ar, sair de dentro de casa, sair de frente da televisão, e na maioria das vezes está sempre passando notícias bombásticas, porque aqui da Ibope, a gente nunca vê uma notícia agradável, é raro.
Então, quando a gente sai de dentro de casa, senta numa praça, vai curtir a natureza, o que nos atrai? O que vai nos permitir? Uma conexão maior com a natureza. Uma conexão maior do nosso ser com o universo espiritual. E isso vai trazer para nós um bem-estar maior. E fazer disso uma prática. Não fazer isso de vez em quando. Porque isso é prova de expectativa de vida. O nosso relacionamento social, a nossa movimentação, o nosso lazer e uma alimentação simples e saudável. É isso que vai gerar para nós a satisfação, o bem-estar e a qualidade de vida. E o que rege isso? Os nossos pensamentos. Por que os pensamentos regem a gente não fazer isso? Por que os nossos pensamentos regem a gente não fazer isso? Porque nós estamos com os nossos hábitos condicionados. E muitas vezes a gente não consegue enxergar esse universo que vai gerar para nós um maior bem-estar. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que seguir aquela rotina, tem que fazer isso. Esquece que a gente precisa relaxar, que a gente precisa sair um pouco, que a gente precisa respirar. Tão grandes são os nossos compromissos. Isso não quer dizer que vocês sejam pessoas ruins, mas nós não estamos sabendo, muitas vezes, discernir algo que possa ser benéfico. E hoje, a maioria da população está se penalizando porque tem dificuldade para encontrar esse espaço na vida de cada um. Então, nós precisamos ampliar a nossa visão interna e externa em relação à vida. Desenvolvendo o quê? O nosso pensamento, a nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de entender essa dimensão, esse universo que nós estamos vivendo. E o que ele pode trazer para nós de benéfico. Além de contar sempre na nossa vida com o apoio espiritual. Como que está a nossa conexão com Deus? Como que está o nosso relíquio com Deus? Como que está a nossa harmonia com Deus? Quando a gente tem alguma dificuldade, que a gente coloca o pensamento em Deus, que a gente busca, como que está essa resposta que a gente está buscando? Ah, mas você não tem merecimento, você tem karma do passado. Nem sempre é assim. De repente está faltando para nós alguns atributos para que a gente entre na corrente vibratória de luz, para a gente poder chegar até Deus. Eu tive uma experiência pessoal. Que eu não sei se vocês já viram falar. Eu tive um sonho, eu dormi das 14 às 14h30 e me desdobrei lucidamente. E nesse sonho lúcido, eu me vi num shopping, sentado num banco, num local onde tinha crianças brincando. Eu estava sentado e vi uma criança logo à minha frente, quase caindo de um carrinho. E eu, lucidamente, em sonho, fui em direção a essa criança, coloquei essa criança sentada de acordo, passei a cintinha nela e fiquei procurando os pais. Isso em sonho, gente. E aí, os pais não estavam. Eu peguei o carrinho, coloquei do meu lado, continuei ali sentado, tentando observar se eu via, se esses pais apareciam. E esses pais não apareciam. Aí, passado alguns minutos, comecei a ficar preocupado. Falei, poxa, eu estou com essa criança aqui, os pais não aparecem. Daqui a pouco eles vão dizer que eu estou assaltando essa criança. E fiquei preocupado. Aí, o que eu fiz? Em sonho, eu peguei esse carrinho, dirigi num palco, assim, estava dirigindo num palco, num degrau, quando parece que estava vindo várias coisas assim nas minhas costas. E aí eu caí na minha inocência, na minha pureza de inocência. Por quê? Eu apenas estava o quê? Amparando uma criança.
É a mesma coisa que alguém for ser julgado por alguma coisa sem ter culpa. Né? A pessoa vai ser julgada por algo que não tem culpa, também não tem provas, e ela é condenada. Imagine o que essa pessoa sente. E naquele exato momento do meu sonho, eu me senti nessa condição. Se estivesse sendo atacado e que alguém iria me julgar se eu tivesse, porventura, sequestrando aquela criança. Ao mesmo tempo, eu desci no meu nível de humildade. Eu desci lá embaixo, nos pés, no meu nível de humildade, no máximo daquilo que eu não tenho no dia a dia. De tão grande que foi a minha emoção e a minha necessidade e a minha aflição naquele momento. Eu desci no meu último degrau de humildade. E chegando no meu último degrau de humildade, eu abri o meu pensamento a Deus e abri o meu campo mental. Qual foi a resposta? Um canal de luz imenso, com 3 espíritos em volta de mim, 3 espíritos iluminados, que me irradiaram com uma chuva de luz maravilhosa, que me acalmou totalmente, ainda em sonho. Eu me senti calmo, tranquilo, não vi a criança. Quando eu voltei e sentei no banco, eu olhei do lado, a criança e a mãe estavam sentados do meu lado, como se nada tivesse acontecido. O que eu fiz depois que eu voltei do sono, do meu sonho? Eu anotei esse relato para a minha análise pessoal. Do quanto é importante a nossa humildade para buscar Deus. Do quanto é importante, numa situação de dificuldade, a gente estar no aqui e agora e ligar o nosso pensamento imediatamente a Deus. Em qualquer dificuldade, quando a gente liga o nosso pensamento imediatamente a Deus, mesmo que a gente não tenha uma solução, mesmo que a gente não tenha uma solução, quando a gente liga o nosso pensamento em Deus e coloca a nossa fé acima de tudo, com certeza nós teremos uma resposta. E foi essa a experiência que eu tirei para a minha vida. Na análise da reforma íntima, que muitos fazem, e muitos também fazem no dia a dia, e que muitos também não classificam como reforma íntima, que é aquele trabalho que a gente faz individual, da gente identificar os nossos pontos mais difíceis, aqueles pontos que a gente precisa trabalhar devagarzinho para conseguir ir superando. Como que a gente vai identificar os nossos pontos que a gente tem dificuldade? Ou seja, como que a gente pode identificar um determinado defeito se a gente não tiver a nossa humildade? Como que a gente vai fazer essa reforma íntima, uma coisa que a gente quer melhorar, quer se sentir melhor, se a gente não tiver a humildade para identificar os pontos que realmente estão ocorrendo com a gente? Como que é a nossa... Então, o trabalho individual é nosso. Conhecer a nós mesmos, ser verdadeiramente sincero conosco mesmo e com o próximo. Quando a gente faz essa identificação dos diversos pontos que a gente precisa melhorar na reforma íntima, o que a gente faz? Nós vamos definir o que é mais prioritário para nós desses pontos. Então vamos trabalhando devagarzinho nesse estudo interno que a gente faz. Alguém faz esse estudo da reforma íntima aqui? Levante a mão. Quando a gente vai definir as prioridades na reforma íntima, a gente vai definir os pontos que a gente mais está necessitando ou os pontos que a gente tem mais preferência. A gente vai definir os pontos que a gente mais está necessitando ou os pontos que a gente tem mais preferência. Se a gente realmente quer melhorar. Vou deixar para vocês refletir. Certo? Porque muitas vezes a gente precisa abrir mão
de algo que a gente gostaria que fosse, mas a prioridade não é essa. Então, na reforma íntima, a gente tem que ter o quê? Sinceridade conosco mesmo. Quando nós somos sinceros conosco mesmo, nós estamos conectados com quem? Nós estamos conectados com Deus. E Deus é verdade, justiça, misericórdia, amor. A lei da justiça é igual à lei da igualdade, é igual à lei do amor. Quando nós conseguimos essa conexão plena, nós vamos atingir os resultados que a gente mais necessita. Muitas vezes, a gente não tem o alcance. A gente vem para uma casa para buscar um amparo. A gente não tem o alcance. Mas a gente tem a humildade de persistir, não desistir. Persistir de vir, de estudar, de trabalhar. O que vai ocorrer conosco? Nós vamos ser o quê? Amparados. Nós vamos em direção ao caminho da luz. O caminho da luz é o caminho que nos leva à nossa vida eterna, que é o caminho da nossa vida, da eternidade do nosso espírito. É o caminho da luz. Por que é o caminho da luz? O caminho de Deus é o caminho da luz. A luz não se comunga com as trevas. O caminho da luz é que vai nos levar à elevação e à nossa fluidez da nossa caminhada espiritual. O caminho da luz é que vai nos direcionar para as coisas que a gente realmente precisa. E esse caminho da luz vai nos trazer para nós a eterna felicidade de uma vida melhor para a nossa caminhada espiritual. Foi-me passado aqui durante esse trabalho que eu relatei dos pensamentos, questões relacionadas com orgulho. Questões relacionadas com orgulho, nós julgamos muito, falando do orgulho, mas nós precisamos entender que existe muitas vezes o orgulho do orgulho. Normalmente uma pessoa que a gente acha que tem orgulho, ela é uma pessoa carente que necessita de afeto. Então nós, mesmo que a gente tenha a impressão de que alguém tem orgulho, nós nunca devemos julgar ninguém. Até porque nós também temos os nossos orgulhos, somos imperfeitos. A outra coisa foi o aprisionamento dos pensamentos. Então, quando a gente tem uma frustração, um mal-estar, uma dificuldade, os nossos pensamentos ficam aprisionados. Como que a gente faz para libertar desse aprisionamento? Elevando a nossa parte espiritual e buscando o nosso melhor entendimento através da nossa consciência, da nossa ligação com Deus. E nunca nos isolando, nos marginalizando e nos crucificando através, muitas vezes, de um vício para apagar um vazio que estava dentro de nós. Então, os pensamentos podem nos aprisionar, mas nós podemos perceber que esse pensamento está nos aprisionando e sair em busca da luz, do apoio espiritual e do amparo que a gente pode buscar nas diversas casas que nós temos. As soluções emergentes, nós temos o amparo espiritual, o amparo médico, e o nosso foco, o nosso direcionamento em querer melhorar. Isso faz parte do quê? Do nosso pensamento, da importância do nosso pensamento. E o reconhecimento fraterno. Hoje, uma cidade como o Rio Preto, quantas casas espíritas existem? Quantos dirigentes espíritas existem? Quantos trabalhadores existem para a ajuda espiritual? Quantas pessoas necessitadas existem buscando o amparo espiritual? Nós só temos que agradecer a Deus
por estarmos aqui, termos uma casa como essa para nos acolher. Nós só temos que agradecer a Deus. E nós temos dirigentes que conduzem as casas espíritas, muitas vezes, a vida inteira, em benefício do trabalho espiritual e da ajuda ao próximo. E nós temos que torcer muito, porque nós estamos precisando de mais líderes espirituais para poder dar apoio a toda essa população que está aqui, que vem aqui, desde os pequenininhos até os mais idosos. Todos nós precisamos do amparo espiritual. Que a luz divina esteja no coração de todos nós. Muito obrigado, gratidão a todos, muita paz e muita luz. E aqui a reflexão da importância do pensamento para todos nós, possa abrir uma luz no coração de cada um de vocês.